Bom dia, me chamo Caroline e vou apresentar sobre o GraphQL, a nova geração de APIs. Origem e propósito, então. O que é o GraphQL? Ele é uma linguagem de consulta para APIs, oferecendo então uma maneira mais simples e eficiente para consultas, para consultar os dados desses APIs. Então, ele é um padrão um pouco mais complexo de implementar no servidor em que vai ficar essa API, mas no momento de ser consultado por clientes, ele facilita muito por questões de versionamento, de modificações, enfim, no decorrer da apresentação eu vou explicar melhor. Quem que criou? Então, foi desenvolvido internamente pelo Facebook em 2012 e foi utilizado somente por eles durante esse período até em 2015, quando ele foi lançado publicamente. Então outras ferramentas, outros servidores passaram a utilizar ele. Ele foi desenvolvido justamente por o Facebook ter um feed personalizado para cada usuário. Então o padrão REST ele não estava conseguindo entregar o que de fato o Facebook precisava para construir os seus feeds. Então, ele estava muito engessado. Quando a gente utiliza a arquitetura REST, as nossas solicitações e o que vai ser retornado, eles ficam especificamente à mercê do que o servidor está configurado para entregar. Então, a gente não consegue indicar quais que são os dados que a gente realmente precisa. Então, por conta disso, o Facebook percebeu que não estava conseguindo ter tanta performance, muitas vezes tendo que fazer mais de uma requisição para ter todos os dados que eles precisavam, ou muitas vezes recebendo dados que eram descartados, que não eram utilizados naquele momento. Então, por que foi criado? Surgiu para resolver problemas comuns da arquitetura REST, como o excesso ou falta de dados, oferecendo então aos clientes a capacidade de solicitar exatamente o que eles precisam. Então, nessa proposta do GraphQL, o cliente ele pode indicar o que ele realmente precisa naquele momento de dados, e aí o servidor da API ele vai nos retornar exatamente o que está sendo solicitado naquela consulta. GraphQL versus o REST. Então, o principal ponto é que o REST ele tem múltiplos endpoints. Então, para cada recurso que a API REST ela tem disponível, vai ter o seu próprio endpoint. Por exemplo, eu tenho o recurso de usuário, de produto e de pedido. Então, eu tenho uma URL que é /usuário, outra /produto e outra /pedido. Então, para ter informações desses recursos, eu vou ter que solicitar separadamente cada um deles. Então, por exemplo, eu quero ver quantos pedidos eu tive de determinado produto. Então, eu tenho que fazer uma requisição para produto, outra para pedido, e então fazer uma validação de quais que foram os retornos e descartar o que não entra na informação que a gente está precisando naquele momento. Então, a gente tem a questão do overfitting e do underfitting. Então, um endpoint REST ele pode retornar muitos dados que não são necessários naquele momento, ou pode retornar os dados insuficientes. Então, quando a gente precisa de dados de recursos diferentes, a gente sempre vai ter que fazer mais de uma requisição para poder depois juntar essas informações. Muitos endpoints, então cada recurso vai possuir o seu próprio endpoint, resultando em muitas URLs para serem tratadas, o que vai dificultar principalmente para o usuário acessar esses recursos. Então, ele vai precisar saber qual que é o endpoint para cada um dos recursos para poder fazer as solicitações no local adequado. Tipagem flexível. Então, a tipagem de dados ela é menos rigorosa. Então, eu vou lá fazer a minha solicitação, o servidor ele vai me retornar os dados, mas eu não vou saber no retorno dele qual que é o tipo daquele dado. Então, muitas vezes eu posso fazer um front-end meu a consumir esses dados que estão sendo retornados da API
e acaba colocando lá no meu front uma tipagem incorreta, podendo levar a erros no desenvolvimento. Já o GraphQL, então, ele tem requisições mais precisas. O usuário ele vai indicar ali na consulta dele o que ele está precisando, quais são os campos que ele quer que a API retorne. No único endpoint a gente pode ter todas as requisições que a gente precisa. Então ele vai ser um /GraphQL, o nosso endpoint, e a partir dele a gente consegue fazer todas as solicitações, solicitando até informações de mais de um recurso. Então, nesse caso ali que eu havia mencionado anteriormente, de fazer uma solicitação para avaliar um determinado produto, quantos pedidos que teve, a gente pode ajustar uma consulta para que retorne esses dados em uma única requisição. Sistemas de tipos fortes, então no GraphQL possui um sistema de tipos robustos, garantindo que as consultas elas sejam válidas e que os dados sejam consistentes. Quando utilizar, então, o API REST ela é utilizada quando a gente tem uma API mais simples e fácil. Por que ela é utilizada nessas situações? Porque ela é um padrão aí que já está mais consolidado no mercado, já tem mais documentações, tem comunidade, tem até questões de compatibilidade com o navegador. O GraphQL ele funciona normal, mas tem questões em que o navegador ele tem uma função específica para validar as requisições REST, então fica mais simplificado de implementar e de utilizar no dia a dia em questões que são mais simplificadas. Quando a gente tem um forte uso de caching em HTTP, a estrutura de resposta ela não muda com frequência, então como a gente tem aquela questão do formato da solicitação e do formato do retorno, muitas vezes esse retorno ele é consumido por um front-end. Então, em casos que a API ela muda o tipo de retorno dela, vai afetar diretamente o front-end. Então, teria que refatorar todo o código para poder fazer esse tipo de ajuste. Até por isso que um dos métodos de manter esse problema controlado seria o versionamento das nossas URLs, então aquele /API /v1 /v2 para quando é ajustado. Então o cliente que utilizava a versão anterior e ainda não se adequou ao novo formato da v2, então continua solicitando para v1 até fazer os ajustes. Baixa complexidade dos dados, então são dados mais simplificados, com retornos que não são tão gigantes, tão extensos. Então a gente pode utilizar o REST. O GraphQL ele é mais indicado para quando a gente tem um front-end com grande flexibilidade de requisições. Então, quando ele vai fazer várias solicitações que são mais personalizadas. Reduzir o número de chamadas da API, então justamente por aquela questão de que muitas vezes as requisições REST elas podem ter falta de dados. Então, a gente, para completar todos esses dados, tem que fazer mais de uma requisição. Então, no caso do GraphQL, a gente pode solicitar todos os dados que a gente precisa em uma única requisição. Então, isso diminui muito o número de chamadas da API. O projeto exige constante evolução sem perder a compatibilidade. Então, como a gente tem pouca informação direto no servidor, é mais o que o cliente solicita ali na consulta, ele não vai, conforme a gente vai alterando ali as informações, ele não vai ter grandes problemas do lado do cliente, ele vai continuar chamando no mesmo endpoint, ele vai conseguir fazer as consultas ali que ele já tinha antes, só vai fazer poucos ajustes, então ela é mais indicada para essa situação. Performance e flexibilidade, então performance é aprimorada ao eliminar essa questão do overfitting, quando a gente tem uma solicitação que retorna muitos dados que a gente não vai utilizar, ele acaba reduzindo o volume de dados transferidos, o que resulta em requisições mais rápidas e menor consumo de banda. O que pode afetar muito a performance é consultas muito extensas
ou mal organizadas, não otimizadas. Então pode ser que acabe tendo alguma consulta ali que demore muito para retornar, mas é por questões do lado da solicitação do cliente que não foi tão otimizada ali a consulta. A flexibilidade do cliente, então desenvolvedores de front-end eles podem adaptar as consultas conforme eles realmente necessitam, não precisando fazer alterações no back-end diretamente. Exemplos simples, como a única requisição a gente consegue fazer consultas de vários recursos que são disponibilizados na nossa API. Essas são as principais empresas que utilizam o GraphQL, tem várias outras, mas essas são as mais conhecidas. Então a gente tem a AWS, a IBM, o Postman, a Airbnb e a Meta. A Meta principalmente por conta de ter surgido lá no Facebook, então eles utilizam principalmente nos seus feeds ali dos aplicativos ali que eles mantêm. Estrutura do GraphQL, então a gente tem a parte do esquema, que seria meio que o coração do GraphQL, onde a gente vai definir quais são os tipos de dados e operações que a gente vai disponibilizar na nossa API. O resolver, que seria as funções que a gente vai permitir que que a nossa API manipule. Então, é pelo resolver que a gente vai identificar se é um insert, se é um delete, se é um update, enfim, é o que vai fazer a ligação entre a nossa API e a fonte dos dados, seja ela banco de dados ou outra API mesmo. O type é onde a gente vai definir então o que é aquela consulta e vai definir quais que são os campos então que vai utilizar aquela consulta ou mutation, né? Então a gente tem a opção de ser uma query, que é operações para leitura, para buscar dados dentro do servidor. Seria meio que o método get que a gente tem no REST, só que muito mais poderoso por a gente conseguir indicar o que a gente está querendo que ele nos retorne, ou podendo indicar também mais de um item daquela consulta. E um mutation, então, para operações de modificação de dados, então, para criar, atualizar ou deletar. Ele seria meio que o post, o put e o delete do REST. Aqui é um exemplo de query e um exemplo de mutation. Então, para consulta, a gente pode começar aqui com o nome query, aí abre os chaves, passa qual que é a nossa tabela que está sendo consultada e quais que são os dados que a gente quer que ele retorne. Um exemplo de mutation aqui para criar o usuário. Então, a gente vai passar a informação que é o mutation, vai passar qual que é o nome da função que a gente está utilizando, quais que são os dados que a gente quer inserir no banco, e aqui qual que é o retorno que a API deve nos trazer depois da inserção no banco. Então aqui ele vai inserir um usuário com o nome João, o e-mail joão@exemplo.com, vai nos retornar qual que é o ID que ficou para esse usuário e o nome inserido, então no caso João. O GraphQL ele tem uma opção de playground, que seria uma ideia gráfica para poder facilitar mesmo ali na hora de testar as consultas, para ver se ela permite realmente aquelas consultas. Então é bem mais simplificado, a gente consegue colocar lá a nossa consulta de um lado e do outro ele vai nos retornar então qual que são as informações que o servidor nos retornou. Então vamos para a demonstração da aplicação. Aqui eu utilizei a minha API de rota segura, mesma que a gente desenvolveu anteriormente na matéria. Essa que eu estou utilizando é a do monolito mesmo, não a do microserviço. Então aqui eu tenho toda a arquitetura REST que eu estava utilizando antes. Não foi mexido em nada disso. O que foi adicionado foi essa pasta GraphQL para a gente poder ter os nossos arquivos resolver e esquema.
Então, aqui no Resolver a gente vai ter todas as possíveis requisições ali para poder lidar com o banco. Aí aqui a gente vai ter quais que são as funções permitidas. Então, por exemplo, se o usuário vai lá na solicitação dele e coloca que é um mutation de criar relato. Então, ele vai identificar que o criar relato ele é para adicionar um novo relato. Então, vai chamar nosso add relato db. E aí vai retornar as informações do novo relato para a tela do usuário. Então, a gente vai ter aqui configurado alguns possíveis. Então, atualizar relato, deletar relato. Ele tem que estar necessariamente explícito aqui dentro desse arquivo para poder ser chamado. O esquema, então, ele é onde a gente vai indicar qual que é o tipo da solicitação, quais que são os dados esperados para aquela solicitação de consulta, de mutation, enfim, de retorno. Aí a gente vai ter aqui as informações, que por exemplo, a gente tem uma consulta, uma query, onde a gente vai solicitar os relatos de um determinado tipo. Então, a gente vai colocar aqui relatos por tipo, aí vai indicar qual que é o tipo que a gente está querendo solicitar, e aí ele vai nos retornar quais que são os relatos relacionados àquele tipo. Vou mostrar então a aplicação funcionando. Então, a minha API ela tá rodando, e aqui eu vou usar a interface gráfica do próprio GraphQL. Aqui eu estou fazendo uma inserção, então uma consulta de mutation para criar relato, passando as informações que são solicitadas, e ele vai me retornar o ID, descrição e o tipo. Eu rodo aqui, ele vai me trazer as informações aqui do outro lado do que foi inserido no banco. Outra possível consulta que a gente tem seria um get para todas as informações que a gente tem de relatos cadastrados no banco. Por exemplo, esse seria basicamente um get que a gente teria no REST. Então aqui ele traz todas as informações que eu tenho cadastradas no meu banco em relatos. Aí se, por exemplo, eu quero que ele me retorne então só o ID e a descrição, uma consulta mais simples para uma listagem. Então eu posso só alterar aqui na consulta diretamente, e aí ele vai me retornar as informações aqui do outro lado. Então é um tipo de consulta que já não daria para fazer no ambiente REST. Outra consulta que eu posso fazer então é solicitar mais de um relato por vez. Eu não quero que ele me traga todos os relatos, eu quero que ele me traga só 2 relatos específicos. Eu posso colocar nesse formato, então relato 1, relato 2, passando qual que é o ID que eu quero que ele me traga a informação. Rodo aqui e aí ele vai me trazer qual que é a informação. Outro exemplo de consulta seria por tipo, então, que é aquela que eu comentei anteriormente mostrando no código. Então, eu venho aqui, coloco query, coloco que é relato por tipo, e eu quero que ele me traga só os relatos que tem o tipo furto. Vou rodar aqui, ó, ele me trouxe que a 11 e a 7 são do tipo furto. Outra consulta que é super personalizada, que no resto já não funcionaria como esperado. Por fim, essas são as referências que eu utilizei no trabalho, e qualquer coisa fico à disposição para tirar dúvidas.